Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? De pé como nós estamos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 19. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 19. Segunda Samuel, capítulo de número 19. Quem achou, diga glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos. O versículo de número 13. 2 Samuel, capítulo 19, versículo de número 13. Nos diz assim: E a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Versículo de número 16. É o segundo texto que nós vamos ler. Versículo de número 16. E apressou-se Simei, filho de Gera, o benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com Davi. Vamos ler mais um versículo. Versículo de número 24. O versículo de número 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha lavado os pés, não tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. O último versículo ainda, versículo de número 31. O versículo de número 31. E também Barzilai, o Gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar para o outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando este morava em Manaim, porque era um homem grande. E disse o rei a Barzilai: vem tu comigo, e eu te sustentarei em Jerusalém. Diga glória a Deus. Sente-se glorificando o nome do Senhor Deus. Aleluia. Meus queridos amados irmãos, volte-se para cá, por gentileza. Toda atenção agora é pouca. Nós lemos nesta oportunidade pelo menos 4 versículos do capítulo de número 19 do livro de 2 Samuel. Esse é o capítulo das decisões acertadas. Esse é o capítulo que marca o retorno de Davi para a cidade de Jerusalém. Esse capítulo, meus irmãos, ele é ímpar na história do grande rei Davi. Para entendermos o contexto nesta palavra introdutória, preste atenção. O capítulo 19 é o capítulo também dos reencontros, porque no capítulo 19 Davi tem pelo menos 4 grandes reencontros quando ele volta para Jerusalém. Ele encontra 4 pessoas, oh glória. E neste reencontro Davi nos dá uma das maiores lições acerca de visão de reino de Deus. Neste reencontro, Davi também nos mostra o que seria ética. Ética
dentro desse reencontro seria a inteligência compartilhada em favor de uma boa convivência. Neste reencontro, Davi vai dando lições e mostrando verdades extraordinárias, verdades essas que até o final desta mensagem, eu quero crer, Deus vai falar com você. Quem acredita, diga glória a Deus. O capítulo 19 é o capítulo dos reencontros. O capítulo 19 é o capítulo das decisões acertadas de Davi. E o contexto nos diz, meus irmãos, que Davi está retornando a Jerusalém após a batalha mais triste da sua vida. De todas as batalhas que Davi teve ao longo da sua carreira, esta batalha foi a batalha mais triste da história de Davi. E não uso aqui de hipérbole, nem tampouco de exagero de expressão para dizer isso. Quem diz isso é a própria Bíblia. Em 2 Samuel, no capítulo de número 19, versículo 2, diz que esta batalha foi tão triste que a vitória se tornou em tristeza. Por quê, pastor? Porque Davi está voltando vitorioso, mas está voltando com o coração partido, amargurado, entristecido. Por quê, pastor? Porque Davi estava enfrentando o exército do seu próprio filho, chamado Absalão. Permita-me lhe lembrar aqui, ainda nessa palavra introdutória, quem é Absalão. Absalão é o terceiro dos 6 filhos que Davi teve. A sua mãe, diz a Bíblia, chamava-se Maaca. Esta era a terceira esposa de Davi. Maaca, diz o texto, que ela era filha do rei de Gersu, chamado Talmai, o rei arameu, que tinha um reino muito próximo ao reino de Davi. E Davi fez este casamento numa estratégia política para trazer um tratado de paz entre eles. Pois bem, eu com isto estou querendo lhe dizer que Absalão, ele tem sangue real, tanto por parte do pai Davi, como também por parte da mãe, que também era uma princesa e se tornou rainha, pois era a esposa de Davi. Absalão imaginou que, tendo todas essas qualidades, tendo todas essas características, isto lhe seria suficiente. E você conhece muito bem a Bíblia. Houve então esta revolta entre o exército de Absalão e o exército de Davi. Esse Davi que forjou a sua imagem, que construiu ao longo dos anos como herói de Israel, matador de gigantes, o homem que era compositor de salmos, o homem que tocava a harpa e expulsava o demônio que estava na vida de Saul, o homem que quando louvava colocava Deus em pé no trono, o homem que todo israelita batia no peito e dizia: eu sei que Davi é um homem de Deus. Pois bem, toda essa história construída quer ser jogada no chão pelo menino chamado Absalão. Absalão quer construir a sua imagem, pautada não num processo histórico. Ele quer usurpar, e fazendo isso, ele tenta minar a moral de Davi. Ele tenta inventar coisas, ele tenta levantar calúnias, ele tenta fazer grupinhos. Pois bem, a Bíblia diz então que Davi usa uma tática. Davi vai atrair o exército de Absalão para fora da cidade de Jerusalém, e é por isso que Davi e os seus valentes saem de Jerusalém. Ele quer atrair o exército de Absalão para a floresta de Efraim, para poder então cercá-los. E nessa organização estratégica de Davi, ele vai dividir os seus valentes em 3 divisões. Cada um vai comandar um exército: Joabe, Abissai e Itai. E a Bíblia diz que naquele dia houve guerra. 20.000 homens de Absalão caíram naquele dia. E na fuga, diz a Bíblia, que Absalão, fugindo, ele teve os seus cabelos presos num galho de uma árvore. E aí você conhece
conhece a história. Joabe então coloca 3 flechas na costa do filho de Davi. Davi então ouve a notícia de que o seu exército venceu a guerra, porém alguém diz: Absalão morreu. Enquanto o povo está festejando lá fora, Davi está dentro da tenda amargurado, gritando e dizendo: Absalão, meu filho, por que tu morreste? É por isso que a Bíblia diz que naquele dia a vitória se tornou em tristeza para Davi. No meio dessa tristeza, agora redobre a sua atenção, Davi está voltando para Jerusalém, e nesse retorno ele precisa tomar algumas decisões importantes. Neste retorno, Davi tem que voltar centrado. Neste retorno, Davi tem que voltar na direção de Deus. Neste retorno, Davi tem que apaziguar os rebeldes. Neste retorno, Davi tem que apagar o fogo estranho que Absalão deixou. Nesse retorno, Davi tem que promover a paz novamente no seu reinado. É por isso que o capítulo 19, como eu disse antes, é o capítulo do reencontro e é o capítulo das decisões acertadas. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Pois bem, quando Davi está retornando para Jerusalém, ele vai, geograficamente falando, pelo percurso do Rio Jordão. E nessa caminhada de retorno, o texto que nós lemos, e foi o primeiro texto, ele vai nomear Amasa como seu comandante geral. Eu vou dizer mais uma vez e vou explicar. Nesse retorno, Davi vai nomear Amasa como seu comandante geral das suas tropas. E ele vai fazer isso tirando Joabe, que era o seu comandante, para colocar Amasa. Agora permita-me lhe trazer algumas explicações aqui. Essa decisão surpreendeu muita gente que estava do lado de Davi. Por quê, pastor? Porque Amasa, meus irmãos, era comandante do exército de Absalão. Amasa era comandante do exército de Absalão. Então, para muitos, ele era digno de morte. Para alguns, Amasa era um traidor. Mas redobre a atenção aqui. Davi não pensa como pensa um soldado. Davi não pensa como pensa um servo. Davi tem mentalidade de rei, irmão. E quem tem mentalidade de rei, ele pensa diferente. Escute o que eu vou lhe dizer. Davi, quando nomeia Amasa, que era comandante geral do exército de Absalão, para ser o comandante geral do seu exército, Davi tem uma estratégia na sua mente. Davi toma esta decisão pensando na unidade política, pensando na unidade militar do seu povo. Amasa era o líder do exército de Absalão e líder da tribo de Judá. Escute, quando Davi está nomeando Amasa como comandante geral do seu exército, 2 Samuel 19:14 diz que o povo de Judá, quando ouve falar que Davi retornando já nomeou Amasa como seu comandante, o povo de Judá gritava e dizia: volte meu rei, volte meu rei. O texto bíblico diz assim: com isto o rei Davi moveu o coração de todos os homens de Judá. Pastor, eu ainda não entendi aonde isto é aplicável na minha vida. Redobre a sua atenção. Davi precisava do apoio da sua própria tribo, senão o retorno não seria tão pacífico. Davi precisava do apoio dos respectivos líderes, como Amasa, e essa decisão iria assegurar a aliança de Davi com Judá, com seu exército,
com aqueles que estavam rebelados novamente, fariam a paz com Davi, bem como também disciplinar Joabe, porque não obedeceu a ordem do rei. Davi disse: Joabe, tu vai para a guerra, mas deixa eu te dizer uma coisa, não toca no meu filho. Joabe desobedeceu. Pastor, aonde isto é aplicável, pelo amor de Deus? Agora redobre a sua atenção. Davi tomou essa decisão estratégica. E esse nível de decisão, meus irmãos, é um nível de decisão que coloca, eu vou falar bem devagar para você poder dar um glória. É um nível de decisão que coloca a missão, os valores e a visão do reino acima da minha vontade. Eu vou dizer de novo, porque eu acho que alguém não pegou. Por que tu nomeou a massa, meu rei? Tu tem visão de servo, filho. Tu tem visão de soldado, eu tenho visão de rei. Deus me colocou no trono para fazer paz e não foi para fazer guerra. Eu trago a massa para o meu lado, porque acima do que eu penso que seja vingança, acima de uma intriga pessoal, está o reino. O reino não é meu, o reino é de Deus. Quem me colocou no trono foi Deus e não foi o homem. Se eu perguntasse para Davi, por que tu tomou esta atitude? Davi me diria: Fábio, a minha atitude foi movida pela visão de reino. Visão de reino. Eu vou falar até você da glória. Foi visão de reino. Foi visão de reino. Foi visão de reino. Na visão de reino, irmãos, não existe quem subtrai, só quem soma. Na visão do reino, irmão, quem não ajunta espalha. Então eu quero que ajunte. Na visão do reino, Deus me chamou, foi para levantar, não foi para derrubar. Na visão do reino, o mundo diz: ah, irmão, quem cala consente não, quem cala aqui é crente. Na visão do reino, o trono de Deus é regido por justiça. Quem vai falar, quem vai fazer é Deus e não é você. Mas os meninos do lado de Davi não entenderam. Quem é soldado não entende isso. Quem tem visão de servo, coisa pequena, também não entende isso. Como é que o rei vai pegar Joabe e vai meter a massa? Mas você que está aqui nessa noite já entendeu. Quem tem visão de reino, levante a mão e diga glória a Deus. Quem ainda não entendeu visão de reino, irmão, em vez de ajuntar, espalha. Quem ainda não entendeu visão do reino, irmão, os seus caprichos, a sua visão, o seu pensamento vale mais do que a visão do reino. Aí ele mata. Quem ainda não entendeu a visão do reino, em vez de levantar, ele derruba. Quem ainda não entendeu visão do reino, ainda não entendeu, meu filho, que você não faz aquilo que você quer, você faz aquilo que Deus te ensinou pela palavra. Visão do reino, Jesus disse: eu não faço a minha vontade. Então a vontade de quem? Daquele que me enviou. Na visão do reino você aprende a fazer alianças, a estender a mão. Na visão do reino você aprende a compartilhar. Na visão do reino você pode até não entender a posição do rei, mas você é servo. Você sabe que aquilo que você não entende agora, você vai entender depois. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. Quando Davi tomou essa posição, muita gente murmurou. Muita gente murmura. Mas o que Davi está fazendo? Pois bem, nesse retorno, Davi voltando para Jerusalém, ele tem um segundo encontro. E eu quero que você redobre atenção agora nesse segundo encontro. No segundo encontro, diz o texto bíblico, que Davi está passando pelo Jordão. Foi o texto que nós lemos. E sabe quem vem correndo diante dele, se apressando para se apresentar antes que ele chegue em Jerusalém? Simei, filho de Gera, o benjamita. O texto diz que Simei saiu ao encontro de Davi. Pastor, eu não sei quem é Simei. Pois bem, vamos lembrar de quem é Simei. 2 Samuel capítulo de número 16, se não me falha a memória. Eu vou lhe lembrar quem é Simei. 2 Samuel capítulo 16, do versículo de número 5, 6 e 7. Eu faço questão de ler o texto para você lembrar
quem foi Simei. Aleluia. Você lembra quando Davi sai de Jerusalém na estratégia de guerrear contra o exército de Absalão na floresta de Efraim? Pois bem, quando Davi está saindo com seus valentes, o texto diz: e chegando o rei Davi a Baurim, eis que lhe saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e ele saía e ia ali amaldiçoando, ia ali atirando pedras contra Davi e contra os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda de Davi. Simei gritava e dizia: sai, homem de sangue, vai embora, filho de Belial, pois agora a Bíblia diz que Davi está voltando, e quem é o primeiro que Davi vai se encontrar? É o Simei. Simei, lá vem ele. Lá vem o Simei. Tem gente que já entendeu. Levante a mão e dá glória a Deus. Eu prego para quem gosta de Bíblia, irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Lá vem o Simei. Quando a notícia chega: ei, Simei, Davi está voltando. Aí Simei se arruma e diz: não pode. Eu tenho que me encontrar com ele antes que ele volte para Jerusalém. Lá vai Simei. A Bíblia diz que Simei se apresenta diante de Davi. Oh glória, oh glória, oh glória. Quando Simei se apresenta diante de Davi, o texto diz que Simei disse a Davi, 2 Samuel capítulo 19, versículo de número 18, ele diz a Davi assim, prostrando-se diante do rei, enquanto o rei passava, versículo 19, Davi disse, Simei disse: não me imputes, meu senhor, a minha culpa sobre mim. Davi ficou olhando para ele, e ele diz assim: não te lembres de como eu fui perverso contigo. E Davi está olhando para ele: não conserve, meu rei, nenhum ódio ou amargura no seu coração. E Davi ficou olhando para ele. E Simei disse: o teu servo confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro de toda a casa de José que desci para encontrar contigo. Aleluia. Você lembra que na primeira decisão, visão do reino, ninguém entendeu, e Deus estava sendo glorificado na posição de Amassa. Na segunda decisão também, ninguém entende. Quer ver? Quando Simei diz tudo isso, versículo 23, diz a Bíblia, não, me perdoe, versículo de número 21, diz a Bíblia que Abissai, filho de Zeruia, disse para Davi: meu rei, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Olha ali no texto. Abissai, filho de Zeruia, disse: não há de ser morto Simei por haver amaldiçoado o ungido do Senhor? Abissai já estava pegando na espada e disse: meu rei, quando o senhor estava na prova, ele foi o primeiro a lhe jogar pedra, e agora que Deus está lhe abençoando e o senhor está voltando, ele está vestido igual camaleão. Oh papai, porque tem gente que vive de conveniência em vez de viver de convicção. Aí ele tira a espada e diz: vou matá-lo. Lá vem Davi de novo com visão de reino. Oh glória. Versículo 23, então Davi abriu a boca e disse: Simei não vai morrer. Abissai ficou sem entender, porque soldado, volto a dizer, não tem visão de rei.
Soldado só sabe guerrear e matar. Abissai olha e diz: meu rei, eu não estou entendendo nada. O senhor vai perdoar Simei? O que está na cabeça de Abissai é o seguinte: Simei vive na corte do rei, e Simei fala mal do ungido do Senhor pelas costas. Simei é camaleão, Simei é falso, meu rei. Quando o Senhor está por cima está tudo bem, quando o Senhor está por trás ele está tacando a língua no Senhor. Não é hora dele morrer. Aí Davi disse: não, ninguém vai tocar em Simei. Está na mão. Davi, por que tu não deixa Abissai, filho de Zeruia, tocar em Simei? O que Simei tem então de especial? Simei não tem nada de especial. O especial não está em Simei. O especial está em Davi. Não entendeu? Eu vou explicar. Simei não precisa morrer para entender que Davi é de Deus. Simei não precisa morrer para entender que o reino quem deu a Davi foi Deus. Simei não precisa entender que quem colocou Davi no trono foi Deus. Simei não precisa entender que quem conserva Davi no reino é Deus. Simei vai ter que entender que por causa de Deus na vida de Davi, ele não vai morrer. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Deixa eu perguntar para Davi: Davi, por que tu não mata este Simei, filho de Gera? E Davi vai me dizer: Fábio, qualquer um pode tirar a vida de Simei. Eu sou rei. Se eu piscar agora, qualquer um dos meus 37 valentes arranca a cabeça dele fora. E por que o senhor não faz isso? Muito fácil, Fábio. Qualquer um pode tirar a vida desse homem, porém só o rei pode poupar-lhe a vida. Não, você não entendeu, vai entender para dar glória agora. Davi, irmãos, está voltando para Jerusalém. Então pega essa para dar glória. Só quem é da realeza celestial pode tomar a decisão de perdoar Simei. Só quem está indo para Jerusalém pode tomar a decisão para perdoar Simei. Só quem tem o coração transformado pode olhar nos olhos de Simei e dizer: eu te perdoo em nome de Jesus. Soldado não entende isso, irmão. Soldado quer ver o sangue correr, quer ver a bagunça, quer ver a guerra, quer ver a confusão, quer ver a panela pegar fogo. Mas Davi é rei, meu filho. Davi tem visão de reino. Não, você não entendeu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu, deixa eu lhe dizer uma coisa que você não vai encontrar no Google, não. Quando eu li a história de Jó, eu me perguntei e disse: Deus, como foi que o Senhor restaurou a vida de Jó? Por onde foi? Porque o diabo danificou os 4 tipos de relacionamentos que Jó tinha, e todos os 4 naufragou. Por onde foi? Será que o Senhor restaurou ele lhe dando saúde primeiro? Não. Será que foi a parte financeira? Ele perdeu tudo e de repente ficou rico de um dia para a noite? Também não. Será que foi os filhos? O Senhor lhe deu outros filhos logo de primeira? Também não. Por onde foi? A Bíblia diz por onde foi, para você entender o negócio de Davi com Simei. Por onde começou a restauração de Jó? Não começou pela vida financeira. A restauração de Jó começou quando ele orava pelos seus amigos. Está na Bíblia, está na Bíblia. E enquanto ele orava pelos amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó.
Não levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. O diabo não quebrou o relacionamento que Jó tem com Deus, porque quem sabe se relacionar com Deus, sabe perdoar os homens. Sua saúde foi restaurada, sua vida foi prolongada, sua família foi abençoada. Por quê? Porque embora a sua aparência tivesse sido mudada pela lepra, a essência de Jó permanecia a mesma. É por isso que Jó, leproso, ouviu Deus falar com ele: ora pelos teus amigos, porque a tua oração eu vou ouvir, não a deles, mas a tua eu vou ouvir. Porque enquanto tu ora, tu está perdoando, e enquanto tu ora para abençoar, eu vou te levantando, eu vou te restaurar, eu vou fazendo milagres na tua vida, Jó. Você acha que Davi não sabia desse segredo? Davi não é menino, irmão. Davi não é menino, Davi é rei. Simei está dizendo: vamos matá-lo. E Davi disse: não, deixa ele vivo, porque quem tem sangue da realeza celestial não conserva mágoa, amargura. Pastor, só está dizendo que é para esquecer. Não, porque Deus não trabalha com amnésia, irmão. Se alguém lhe ensinou que perdoar é esquecer, risque essa definição, porque isso não existe. Perdoar não é esquecer, não. O que é perdoar? Perdoar é lembrar sem sentir dor. Eu sei o que Simei fez, eu sei as pedras que lançou, mas eu não guardo mágoa, já perdoei, porque eu estou indo para Jerusalém. O meu negócio é voltar para... Irmão, gente que não sabe o que é isso, não vai chegar em Jerusalém. O Simei da vida vai te amarrar pelo caminho, irmão, e não vai chegar. Porque lá é limpo de mão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Terceiro encontro. Quem está gostando, diga glória a Deus. Alguém uma vez me disse: pastor, você tem que parar de dizer isso. Não, irmãos, a igreja é inteligente, o culto é racional. O culto é racional. Eu sei o que eu estou pregando, você sabe que você está ouvindo. O terceiro encontro que Davi teve, e eu quero que você redobre bem a sua atenção nesse terceiro encontro. Sabe com quem Davi está encontrando agora, voltando para Jerusalém? Com Ziba. Eita Jesus. Eu vou pegar até o lenço agora. Davi está voltando para Jerusalém, e Davi vai encontrar-se com Ziba. O texto vai nos dizer isso. 2 Samuel 19, 24. Vem Mefibosete, mas antes vem Ziba. E o interessante, irmãos, que nesse encontro de Mefibosete, Ziba aparece. Ziba aparece na história. Porque em 2 Samuel 16, para você não perder a linha, o texto vai nos dizer que Davi está descendo no Monte das Oliveiras, quando Ziba, servo de Mefibosete, lhe apareceu. Ele aparece. 2 Samuel 16. Deixa eu ler. Eu prometo que eu não vou cansá-los. E passando Davi um pouco mais adiante, no cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele. Ele veio com um par de jumentas, com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 de frutas de verão, de odre de vinho. E quando o rei viu Ziba, oh glória,
Posso ler o texto? Diga glória a Deus. Davi olhou dentro dos olhos de Ziba e disse assim: o que é que tu pretendes com tudo isso? Tu quer me comprar com presente? O que é que tu pretendes com esses jumentos, com esses pães? Aonde está Mefibosete? Versículo 3: aonde está o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque ele dizia assim: hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Oh meu Deus, oh meu Deus. Lembre-se que Davi está descendo, ele não está subindo. O texto diz que ele está descendo, irmão, e coisa ruim é quando o crente está descendo. Se tu pega uma notícia ruim, tu já está meio na carne, piora. A notícia fez Davi errar o julgamento. O texto vai dizer que Davi pergunta, já agora para Mefibosete, escute: por que tu não foste comigo, Mefibosete? É no terceiro encontro. Davi tinha recebido informações erradas acerca de Mefibosete. 2 Samuel 16, que eu li para você, Davi estava descendo no Monte das Oliveiras quando Ziba, servo de Mefibosete, apareceu com presentes, com jumenta, com pães, com fruta, com vinho. O rei até desconfiou. E aí vai uma palavra de Deus: quando você desconfiar, ore, irmão, porque nem tudo que reluz é ouro. Às vezes Deus está querendo te avisar de alguma coisa e você ainda não está entendendo. O rei desconfiou e perguntou: o que é que tu pretendes com isso? Aonde está Mefibosete? Ele não quis me acompanhar. E Ziba disse assim: meu rei, Mefibosete estava dizendo lá em Jerusalém que a casa de Israel será restaurada e o reino do seu avô será lembrado. Avô de Mefibosete, Saul, você sabe disso. Davi, naquele momento, num ato de fúria, pode ler a Bíblia, ele abriu a boca e disse para Ziba: tudo que é de Mefibosete é teu agora. Não quis me acompanhar, não quis ficar do meu lado, me abandonou. Então o que é dele é teu agora, Ziba. Parece que eu vejo Ziba dizendo: acertei. Só tem um problema, irmãos, que se eu tivesse lá, eu ia dizer assim: ei, Ziba, só te lembra de uma coisa: o rei vai voltar para Jerusalém de novo. Mentira tem perna curta. Na hora que Davi voltar, tu sabe qual é a primeira pessoa que ele vai encontrar? Mefibosete. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Davi foi enganado por Ziba naquele momento, mas a mentira ia cair por terra. Por quê? Porque o rei vai voltar. O rei vai voltar, irmão. O rei vai voltar, não se preocupe não. Na hora que o rei voltar, a mentira cai por terra. Na hora que o rei voltar, o sofisma vai embora. Na hora que o rei voltar, ele vai ouvir a verdade da boca de Mefibosete. Meu Deus do céu, ô Jesus. Aí lá vai uma palavra, irmão, deixa eu só lhe lembrar uma coisa. Por causa de uma taça pequena, capítulo 5 de Daniel, quando Belsazar deitou vinho e profanou, o reino de Belsazar foi rasgado no meio. Você ainda não entendeu? Irmão, se por causa de um vaso pequeno Deus acabou com o reino, imagine por causa de mim e de você. Cuidado, porque uma hora o rei volta. E quando ele voltar,
Pode o Ziba bater no peito e dizer: enganei, consegui, eu fiz. Aí o texto diz: Davi volta. E quando Davi volta, quem é que está lá esperando ele? Mefibosete. E aí quando ele olha para Mefibosete, ele não reconhece. Os cabelos compridos, a barba grande, a roupa suja, os pés eram coxos, mas o texto faz questão de descrever dizendo estavam sujos. Ele olha assim: Mefibosete, és tu? Sou eu, meu rei. Os pés estão machucados, o rosto está cansado, a barba estava grande, as roupas estavam sujas, mas ele diz: meu rei, eu fiquei assim, esperando o Senhor voltar. Ziba lhe enganou, meu rei. Eu nunca falei mal do Senhor, eu nunca me levantei contra o seu reinado. Quando eu estava em Lodebar esquecido, foi o Senhor que me tirou de lá. Quem me colocou na sua mesa foi o Senhor. Ziba sempre quis usurpar, mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu rei, eu estou aqui lhe contando a verdade. Agora escute isso. Quando Mefibosete conta a verdade para Davi, Davi quer reparar o erro. 2 Samuel 19:24. Davi quer reparar o erro, porque Davi, irmão, é um homem justo. Foi Davi que escreveu o Salmo e disse que o trono de Deus tem uma base. Sabe qual é a base do trono de Deus? Justiça. Davi passa a mão no cabelo, olha para cima, respira fundo. Ei, Mefibosete, deixa eu te dizer uma coisa, rapaz. Na hora da raiva eu tomei uma atitude meio errada. Eu acreditei em Ziba e tudo que era teu eu dei para ele. Mas eu quero repartir agora em partes iguais. O que é dele e o que é teu eu vou repartir no meio. Versículo 30. Mefibosete então abre a boca para falar. Ele levanta a mão, e eu vou parafrasear o que Mefibosete está dizendo. Mefibosete olha para o rei e diz: meu rei, eu não quero ouro, eu não quero prata, que ele fique com tudo, meu rei. Eu posso até ter prejuízo, mas o que eu quero é sentar na tua mesa. Ele quer a tua herança, meu rei, e o que eu quero é o teu legado. Eu quero o teu prazer de lhe ouvir cantando, eu quero o teu prazer de ouvir os seus salmos, eu quero o teu prazer de sentar na tua mesa, eu quero o teu prazer de sentir a presença do teu Deus, meu rei. Eu não quero nada. Davi olha para Mefibosete e parece que eu vejo Davi dizendo aos seus servos: lave o pé dele, troque a roupa dele agora, coloque óleo no rosto e na cabeça dele. E para onde que eu levo ele? Leva ele para comer pão na minha mesa de novo. O último encontro de Davi, escute aqui, eu termino. Depois que Davi encontra-se com Mefibosete, eu penso que a sua estrutura emocional está abalada. E aí vem no coração de Davi um sentimento.
Eu não posso descer sem antes encontrar com Barzilai. Pastor, eu não sei quem é Barzilai. Eita Jesus. 2 Samuel capítulo 19, versículo 31, foi o último texto que lemos. Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e também foi se encontrar com Davi lá no Jordão. Quem é Barzilai, pastor? 2 Samuel 17, 28 e 29. Diz que Barzilai, o gileadita, da cidade de Rogelim, ele tomou cama, bacias, vasilhas de barro, trigo, farinha, grão torrado, fava de mel, lentilhas, mel, manteiga, ovelha e queijos de vacas, e trouxeram a Davi e ao seu povo que com ele estava para comerem, porque Barzilai dizia: esse povo está no deserto faminto, cansado e sedento. Barzilai, meus irmãos, é o homem que quando Davi estava no deserto com seus valentes, se preparando para a guerra, Barzilai olhou para Davi na luta que Davi estava e disse assim: o deserto do meu rei não vai ser para a morte. O que é que tu vai fazer, Barzilai? Está no texto. Eu vou levar uma cama para ele se deitar no deserto. Você já viu alguém dormir no deserto? Está no texto. Cama, Barzilai levou. Cama para Davi no deserto. Não, isso é muito pouco. Barzilai disse: eu vou preparar um banquete para Davi e para o seu povo no deserto. Vai ter mel, vai ter pão, vai ter queijo, vai ter, aleluia, farinha, grão tostado. Eu vou dar o do melhor para o meu rei que está no deserto. Eu vou dar. Parece que eu vejo Davi vendo Barzilai trazendo, irmão. E há um salmo que diz assim: que Deus é aquele que prepara uma mesa no por bem. Não foi só Israel que viu essa mesa, Davi também viu. Barzilai preparou a mesa. Meu rei, comigo o senhor não passa fome. Enquanto eu estiver vivo, eu vou cuidar do senhor. Mas eu não tenho mais a coroa. Ah, mas tu ainda tem a realeza. Quem te chamou foi Deus. Mas eu não tenho mais o trono, não. Mas quem te ungiu foi Deus, Davi. Barzilai cuidou tanto que agora Davi está voltando. E quando Davi volta para Jerusalém, a Bíblia diz que Barzilai desce para se encontrar com Davi. Quem é Barzilai, pastor? Barzilai é um homem ancião. O texto diz que ele tem 80 anos de idade. O texto diz que ele sustentou o rei quando o rei estava lá na região de Manaim, que é uma região deserta. O texto faz questão de dizer que ele fez isso porque ele era um homem grande. Você não entendeu? Eu vou dizer até você dar glória. Ele fez isso porque ele era um homem grande. Não, você não entendeu, não. Ele não fez isso porque ele era um homem rico, porque tem muita gente que tem dinheiro e não faz. Ele fez isso porque ele era um homem grande. Aí Davi, quando olhou para esse ancião de 80 anos voltando, Davi abriu a boca e disse: Barzilai, vem comigo, vamos para Jerusalém, porque eu vou te sustentar. Tu me ajudou? Por bem. Tu semeou na minha vida? Pois tu vai colher. Bora para Jerusalém, que eu vou cuidar de ti. Acredite, irmãos,
Eu já ouvi alguns pregadores falarem mal de Barzilai. Tu acredita num negócio desse? E gente de nome aí, dizendo que Barzilai perdeu a bênção. Por que, pastor, eles dizem isso? Porque o velhinho de 80 anos olhou dentro dos olhos de Davi e disse assim para ele, vou parafrasear o texto: meu rei, eu já tenho 80 anos, os cabelinhos já estão brancos, eu estou cansado. O texto diz, eu não quero ser pesado para o meu rei não, deixa eu aqui mesmo. O que eu fiz para o Senhor, eu fiz de todo o coração. Fica de pé, 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 fica de pé. Sabe como essa história termina, meus irmãos? Eu quero ler o texto para terminar e nós orarmos. 2 Samuel 19:39 termina assim. E havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, o texto diz, e beijou Davi Barzilai, e o abençoou, meu Deus. E ele voltou para o seu lugar. Sabe quem é Barzilai na vida de Davi? É a resposta de Deus. Não, você não entendeu. Você pode ser a resposta de Deus para a vida de alguém que está no deserto. Aleluia! Você pode ser a resposta de Deus para alguém que perdeu o trono e a coroa, mas que ainda tem a unção de Deus na vida. Aleluia! Você pode ser o Barzilai desta última hora. Barzilai disse, meu rei, eu não quero nada, eu só quero a tua bênção, meu rei. Levante a sua mão direita nesta noite. Deus está falando conosco aqui, meus irmãos. O rei está voltando. Deus está nos dando uma visão de reino nesta noite. Deus está nos dando estratégias nesta noite. Deus está nos ensinando a perdoar nesta noite. Deus está nos ensinando a ouvir antes de emitir opinião de julgamento. Deus está nos ensinando a cuidar nesta noite. Oh, Espírito de Deus, e eu acredito que esta é a última hora, que Deus vai levantar uma igreja como Barzilai. Levante a sua mão direita, aleluia. Homens que Deus vai abençoar, homens que vão prosperar. Para quê, pastor? Para abençoar a obra, para levantar muitos que estão no deserto e vão fazer isso sem querer nada em troca. Simplesmente pelo prazer de querer ser útil ao rei. Só quem quer ser útil ao rei, levante a sua mão, feche os seus olhos nesta noite. O Deus de Davi está aqui, o Deus de Mefibosete está aqui, o Deus de Barzilai está aqui. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado pela tua palavra. Nos ajuda e nos ensina a ter esta visão de reino. Move as nossas mãos como tu movesse as decisões acertadas de Davi. Revela sobre nós a tua vontade, porque nós queremos ser úteis no teu reino. E só quem quer ser útil, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Abra a boca e adore o nome dele.